Bem-vindo para mais um tutorial. Continuando a sequência sobre Laravel, nesta aula será apresentado como criar o formulário editar. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, este link editar, quero editar o registro 9 que possui V7, clicando em editar, plantadeira V7, eu acrescento a letra B, em seguida clico no botão editar, editou no banco de dados, acrescentando a letra B. Após ter editado, redirecionou para o listar e também apresentou a mensagem máquina editada com sucesso. Bora implementar este formulário e editar. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Pego o código-fonte e coloco dentro do servidor local OneP Server, dentro do diretório Celk. E abrindo o código-fonte no editor Visual Studio Code, eu tenho o arquivo ler com as instruções como executar o projeto. Eu acessei esta rota, a rota listar, e tenho listar registros do banco de dados. Visualizar, que implementamos na aula anterior. E agora eu quero implementar o editar. Acrescento um novo link neste local, editar. Abro listar. Para isso, fecho o ler, em seguida venho em Resource, Views, Máquinas, eu tenho o arquivo index que refere-se ao listar. Eu pego visualizar como exemplo para facilitar, tag A para criar um link, href para qual local deve ser redirecionado para a rota máquinas, e em seguida confiro, eu ainda não criei o método, a action, e a mesma terá o nome de edit. Preciso enviar o ID do registro que eu quero editar. Preciso criar este método. Venho em app, http, controllers e abro a controllers máquina. E no final eu crio este novo método público para poder ser instanciado, palavra reservada, em seguida edit, conforme eu coloquei. Eu coloquei edit? Sim, edit. Eu estou seguindo as recomendações do Laravel. O Laravel que indica que é recomendado utilizar o nome deste método. Em seguida, máquinas, eu estou instanciando a models. Após ter instanciado a models, o valor que eu retornar do banco de dados, eu atribuo em máquinas. Por padrão, a models do Laravel identifica que eu estou enviando o ID e utiliza o ID para pesquisar no banco de dados. Retorna a máquina, então vem aqui em máquinas, e em máquinas utiliza a coluna ID como padrão. Eu estou realmente enviando ID neste local e o Laravel já automaticamente identifica que eu estou enviando o ID. Por padrão, ele utiliza o ID, mas você pode enviar outros parâmetros. Eu deixo o ID como padrão. Eu quero abrir agora uma view ou no momento eu só coloco echo, em seguida editar. Só esta palavra para conferir se realmente eu estou abrindo esta models. Atualizo o listar. Visualizar, eu não editei a palavra, preciso editar a palavra para editar. Agora sim, editar. Quando eu passo o mouse, observe no rodapé que ele está indicando máquinas, o nome da controllers, e em seguida o ID do registro que eu quero editar e depois edit, porque refere-se ao método editar. Eu venho no set, clicando no set, abriu o método edit e imprimiu a palavra editar. Significa que está chamando o método corretamente. Eu quero carregar uma view, então eu coloco return, deve carregar uma view. A view vai estar dentro do diretório máquinas, só para apresentar para vocês qual é esse diretório. Eu tenho esse diretório, máquinas, e depois, após ter acessado o diretório máquinas, deve ter um arquivo edit, somente isso. Crio este arquivo edit, pego como exemplo create, Ctrl+C, Ctrl+V, simplesmente copiei, fecho o create, só fico com a cópia. Apago a palavra cópia e depois altero de create para edit e editar. Apago tudo que está aqui internamente, depois eu implemento do zero. Não é cadastrar ou eu deixo o H1. O listar eu sim posso deixar. Eu deixo, não há problema nenhum, só altero para editar.
título que deve ser apresentado na aba do navegador, depois o link que redireciona para o listar, o título não é cadastrar, é editar, e o botão também com a palavra editar. Confiro se realmente carrega a view, carregou a view e editar máquina. Eu quero editar o registro 7, significa que carregou a view. Mas eu preciso recuperar as informações do registro 7. Como que eu faço isso? Isso eu implemento idêntico ao visualizar. Já abordei nas aulas anteriores no visualizar. Eu utilizo este método do Laravel, que permite enviar uma variável com os valores que estão sendo retornados do banco de dados. Então, aqui no edit, eu posso utilizar o método do Laravel, este método, ou eu posso também utilizar o compact. Simplesmente coloco vírgula depois da view que eu estou carregando, a palavra reservada compact, e envio os valores, sendo máquinas. Como que está aqui? Máquinas. Então, esta variável máquinas, ela possui o valor que está vindo do banco de dados. Esta models, ela recupera os valores da máquina, eu atribuí para esta variável. Em seguida, o valor desta variável, eu consigo enviar utilizando o compact, enviar para a view. Será que a view agora recebe máquinas? Para isso, venho no edit e simplesmente dou um var dump. Abro o PHP, finalizo o PHP, internamente só dou um var dump para conferir se realmente eu estou recebendo os valores. E os valores estão em, abro o seguinte, coloco se foram máquinas em inglês, não em português, no singular porque é uma única máquina, retorno na view, atualizo e realmente eu tenho os dados da máquina. Tenho nome, quando eu estou cadastrando, quando eu estou editando, significa que eu retornei os valores. Eu preciso acessar primeiro máquinas. Este input, ele atualmente está vazio. Ele deve ter os dados da máquina, os dados do registro. Pego aqui máquinas do var dump, fecho ou apago este var dump, venho no campo, utilizo o atributo value, simples HTML, abro duas vezes chave e fecho a chave. Internamente, pego a variável máquinas, eu quero a posição name, a chave no array. É name? Sim, é o mesmo nome da coluna no banco de dados. Será que agora eu tenho os dados? Eu também preciso do ID. Então, lembrem deste ID, eu logo utilizo ele, mas no momento será excluído esse var dump porque eu apaguei. Atualizei, já colocou o valor. E o ID que eu setei, eu preciso enviar aqui na Action, indicando qual registro que eu quero editar. Coloco vírgula, em seguida cifrão máquinas, exatamente conforme eu coloquei aqui abaixo. Somente não é mais o name, é o ID que eu apresentei recentemente. Não será o store, será o update, seguindo conforme o Laravel indica. Já setei várias vezes, então não custa abrir a documentação. Pesquisei por Laravel, abro o site, abrindo o site, venho na parte da documentação, em seguida venho em arquitetura, não é parte básica, venho em controllers, abrindo a controllers, descendo um pouco, eu tenho as recomendações relacionadas a controller. Listar, Action Index, depois eu tenho Create, cadastrar, que carrega o formulário, depois quando cadastra no banco de dados, Show, visualizar, editar, já implementamos esta rota GET para visualizar, Post é o cadastrar, eu coloquei Post? Sim, eu havia colocado Post. Depois criei o GET, que está carregando o formulário editar, e em seguida utilizo o método PUT para enviar os dados para editar. Então, é o update, exatamente conforme eu coloquei, update. Preciso criar agora este método para receber. Somente eu consigo enviar os dados através do método POST. Eu consigo enviar os dados através do método GET ou através do método POST. Mas aqui ele está indicando que eu devo utilizar o PUT ou PUT. Eu quero utilizar o PUT. Então,
eu simplesmente venho abaixo do CSRF e eu acrescento @método, indicando que deve ser utilizado o método put. Somente eu coloco maiúsculo. Não preciso mais alterar nada, já estou enviando o ID, o valor. Então, venho na Controllers e implemento esta action update. Copio o nome para não ter erro. Coloco público, porque deve ser instanciada, palavra reservada, em seguida update. Preciso receber os dados do formulário. Para receber, então, utilizo o cifrão primeiro request. Conferir se eu tenho importado o request aqui acima. Sim, já tenho o request. Então, significa que eu posso utilizar o que eu receber do request, eu atribuo para uma variável request. E também indico que eu quero salvar na models máquina. Pego máquinas, também você confira se você já importou aqui acima a models máquina. Em função de eu ter importado, eu posso utilizar aqui abaixo máquinas e atribuo para a variável máquinas. Abro chave, fecho a chave. Aqui também coloco na linha inferior. Eu tenho o método. Eu posso dar um DD em request só para conferir. DD ele pausa o processamento. Você que está seguindo as aulas, você sabe. Eu quero conferir o que este request ele possui. Retorno no formulário, atualizo ele, clico em editar e o request, o que ele possui? O request que eu coloquei na linha 55, exato, linha 55, ele possui o path, qual método que eu estou utilizando, o método put, entre outras informações. E no meu caso interessa o request, é isso que eu quero, esse é request. Se eu vier em request, abrindo o request, eu tenho um array. Neste array, primeiro eu tenho o token, esse token relacionado à segurança. Depois também tenho método, o método que está sendo utilizado, método put, está aqui, put, name, o valor que está vindo do formulário. Atualmente só tem um campo, você pode acrescentar mais campos, mas no momento eu só tenho este campo. Agora que eu já apresentei o request para vocês, eu posso utilizar o mesmo. Utilizo cifrão máquinas, é esta variável que está recebendo a models que é responsável em salvar no banco de dados. Utilizo fill, o fill ele preenche o atributo na model. Então, na models, se eu vier em models máquina, eu tenho name. É o name que eu estou preenchendo. Eu quero preencher com o quê? Com o mesmo valor que está aqui no request. Para isso, utilizo cifrão request. Quero pegar todos os dados, então utilizo all. O que não existir na model será ignorado. Então, se você tiver algum outro campo e este campo não estiver neste local, não será cadastrado no banco de dados, será ignorado. É um método, não esquecer de abrir e fechar o parênteses. Eu quero fazer o quê? É salvar. Você pode separar isso em várias linhas. Eu prefiro colocar tudo em uma única linha. Executa de forma sequencial. Somente isso aqui é fora. Então, eu recorto o save, ele deve estar fora do fill. Fill. Aqui é uma instrução, é uma linha, e aqui é outra instrução. Já estou salvando no banco de dados. Agora só falta redirecionar o usuário e em seguida apresentar uma mensagem de sucesso. Vocês também já sabem. Return, em seguida redirect para redirecionar. Utilizo o route para indicar para qual endereço que eu quero redirecionar. Será para máquinas. É máquinas. Conferir, vocês já sabem, mas não custa apresentar. Eu acesso routes, em seguida estou trabalhando com web, não estou trabalhando com API, mas é somente com web. Eu coloquei máquinas, então exatamente máquinas que eu coloco neste local. Depois, qual o método que deve ser carregado? O método listar, a action listar, e a action listar é o index. Coloco aqui index, redirecione para o listar, depois eu utilizo este método do Laravel,
que ele permite que eu possa enviar uma variável. Qual o nome da variável? Será uma variável sucesso. Eu coloquei sucesso success, eu estou utilizando success, então aqui também success. Esta variável success, ela recebe o seguinte valor: máquina editada com sucesso. Aqui acima eu coloquei cadastrada com sucesso, aqui a máquina editada com sucesso. Ponto e vírgula para finalizar. Ok, já está cadastrando e fazendo o redirecionamento. Será que está funcionando isso? Bora testar. Eu retorno novamente para o formulário, atualizo, retorno no listar, inclusive, pego este registro, não, pego o 9, editar, e acrescento a letra A neste local. Clico em editar, máquina editada com sucesso, editada. Não está correto a palavra. Faltou DA. Mas ok. Conferir, editou. Venho editar, retiro a letra A, editar, frase correta e também colocou V7, retirou a letra A. Está implementado o formulário e editar. Vocês viram que é muito simples implementar o formulário e editar. Falta implementar o quê? Falta implementar o apagar, mas isso fica para a próxima aula. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.